Sabe, e se toda a imensa complexidade da vida, desde uma bactéria minúscula até o cérebro humano, fosse governada por uma única regra meio escondida? Nesta análise, a gente vai investigar justamente essa ideia. A de que a evolução tem um eixo central, uma força motriz que está sempre lá explicando tudo. Olhando assim à primeira vista, o que tem a ver um organismo que armazena água no deserto, um predador superveloz e o órgão mais complexo que a gente conhece? Parece que nada, né? Mas a resposta para esse enigma revela um dos princípios mais profundos da biologia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E aqui está a resposta: eficiência energética. A teoria é basicamente o seguinte: a seleção natural sempre vai favorecer os organismos que conseguem fazer mais gastando menos energia. É isso, sobreviver e se reproduzir com o menor custo energético possível. Essa é a regra do jogo. E o nosso primeiro exemplo está bem na base de tudo. Então, nosso primeiro estudo de caso começa lá na base da cadeia alimentar, as plantas. Elas são as verdadeiras engenheiras do nosso planeta, né? As grandes coletoras de energia que sustentam praticamente toda a vida na Terra. E o problema que as plantas precisam resolver é gigantesco. A luz do sol é superabundante, claro, mas é difusa, espalhada. Então o desafio da evolução foi criar uma máquina biológica que conseguisse coletar essa energia de uma forma mega eficiente, sem sair do lugar e ainda por cima com recursos limitados, como água e nutrientes. E a solução, olha, é genial. A fotossíntese foi evoluindo em etapas. Primeiro veio o modelo básico, o C3, que é ótimo para climas mais amenos. Depois surgiu a versão C4, que é uma otimização incrível. Minimiza as perdas e usa metade da água. E por fim, a estratégia CAN, que é perfeita para os desertos, onde as plantas só respiram de noite para não perder água. Cada passo desses é um salto enorme em economia de energia. Mas não para por aí não. A própria estrutura das plantas é uma verdadeira aula de design eficiente. A geometria fractal das folhas e das raízes, por exemplo, maximiza a área de contato com a luz e com os nutrientes usando o mínimo de material. E as parcerias com fungos? É como se elas terceirizassem o trabalho sujo de coletar nutrientes para economizar a própria energia. Tudo, no fim das contas, é um cálculo de custo-benefício. Ok, agora vamos subir um degrau. Se as plantas são as coletoras de energia, os animais são os especialistas em usar essa energia. E aqui, essa regra da eficiência se torna ainda mais crítica. A diferença na estratégia aqui é fundamental. As plantas se otimizam para a entrada de energia, acumulando tudo como biomassa. Já os animais, eles otimizam a saída, ou seja, como usar essa energia para se mover, caçar, sobreviver. São, na verdade, duas faces da mesmíssima moeda energética. A vida animal funciona sob uma lógica econômica bem rigorosa. Comportamentos como o forrageamento ótimo, por exemplo, mostram que os animais calculam, instintivamente, o melhor retorno de energia para o esforço que eles fazem na caça. A própria forma dos corpos, seja de um peixe ou de uma ave, é moldada para minimizar o atrito, o arrasto e diminuir o custo do movimento. Cada caloria conta, e muito. E tudo isso nos leva ao caso mais extremo, e para mim, o mais fascinante de todos, o cérebro humano. Um órgão que representa talvez o maior desafio energético que a evolução já encarou. 20%. Guarda esse número. Esse é o consumo de energia do nosso cérebro quando a gente está em repouso. É um número absurdamente alto para um órgão que é só uma fração minúscula do nosso corpo. Como é que pode um negócio desse? Olha só esse paradoxo, é impressionante. O cérebro representa só uns 2% da nossa massa corporal, mas ele sozinho consome 20% de toda a nossa energia. Do ponto de vista da evolução, isso é um luxo perigosíssimo. Um órgão tão caro assim só poderia ter evoluído se ele fosse, de alguma maneira, incrivelmente eficiente. Então a grande pergunta é, como é que a evolução pagou a conta de um cérebro tão potente sem levar o organismo todo à falência metabólica? A resposta está numa série de hacks de eficiência lá no nível celular. É que, por dentro, o cérebro humano é uma obra-prima da economia. Cada disparo elétrico de um neurônio foi otimizado para custar o mínimo de energia possível. As mitocôndrias, que são as usinas de força das células, são super eficientes ali. E de uma forma genial, a nossa cultura e a tecnologia funcionam como extensões externas, nos permitindo economizar a nossa própria energia biológica. Bom, a gente já viu as plantas, os animais e o cérebro humano. Agora é hora de juntar todas essas peças e ver como tudo isso se conecta num modelo único e, sinceramente, bem elegante da evolução. Os cientistas dão um nome um pouco complexo para essa ideia.
Modelo Bioenergético Integrado da Evolução. Mas, apesar do nome, a ideia é simples. É a mesma lógica de eficiência energética conectando todos os reinos da vida numa grande e única narrativa. E esse resumo aqui é perfeito. As plantas resolveram o problema da captura de energia, o que resultou em biomassa. Os animais refinaram o uso dessa energia, resultando em movimento. E os humanos levaram isso ao extremo, otimizando o uso de energia para a cognição, o que resultou em inteligência. É a mesma lógica, só que se desdobrando em escalas cada vez mais complexas. Então, o ponto central é este. A história da vida pode ser lida como uma busca contínua e implacável por mais e mais eficiência energética. Claro, não é o único fator, mas é muito provavelmente o mais constante, universal e fundamental que atravessa toda a árvore da vida. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a fotossíntese, o movimento e a inteligência foram as grandes soluções energéticas do passado, o que será que vem a seguir? A história da vida sugere que a próxima grande revolução vai ser mais uma vez uma resposta a esse eterno desafio da energia.